Porto e Negócios. Apoio. Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Eldorado Brasil. Mosten. Especialistas em negócios e tecnologia. Praticagem São Paulo. Segurança, tecnologia e produtividade a serviço do Brasil. Stolthaven Santos. Referência mundial em armazenagem de líquidos com segurança e eficiência. Transbrasa, aqui o futuro já é presente. E FIPS, Ferrovia Interna do Porto de Santos, excelência sob trilhos. Olá! Nos últimos dias, Donald Trump, em uma jogada ousada e controversa, anunciou um possível tarifaço sobre as exportações brasileiras. E o eco dessa decisão ressoa de norte a sul do nosso país. Mas qual o verdadeiro impacto dessa medida nos nossos portos e no comércio exterior? Como esse anúncio pode afetar a economia brasileira? Hoje, no Porto e Negócios, vamos mergulhar no assunto. Recebemos André Evangelista, especialista em relações internacionais e professor da Unisanta, e Casimiro Técio, diretor de assuntos portuários do Sistema Santa Cecília de Comunicação. André, antes da gente começar esse bate-papo, que tem muita coisa aí para ser dita, seja muito bem-vindo, obrigada pela tua disponibilidade de nos atender para falar desse tema que está atual e é extremamente relevante. Obrigado, Nathalie, obrigado, Tércio, e a todos os telespectadores. É um prazer poder estar aqui compartilhando um pouco do nosso conhecimento e trazendo um pouco, do que a academia pensa em relação a tudo que está acontecendo no cenário internacional. Técio, mais uma vez, obrigada pela parceria. Eu agradeço André, ter aceito o nosso convite e ao nosso espectador que está em casa. André, é impressão minha ou essa é uma situação nunca antes experimentada? Sem dúvida. Essa é uma situação bastante nova em todos os sentidos, seja ele com um viés político, econômico e até social, porque isso vai ter algum impacto social de ambos os lados, e não só localmente, mas internacionalmente, principalmente para os países que estão ali, de alguma forma, dependendo de insumos que vêm ou que vão para os Estados Unidos. Então, é uma dinâmica que precisa de muito diálogo e esse diálogo precisa entender que, com empatia, todos vão ser prejudicados, não vão existir ganhadores. E é essa a reflexão que a gente tem que tirar de tudo que está acontecendo. Técio, pegando o gancho da fala do professor, quando a gente estuda um pouquinho sobre o assunto, a gente percebe que os Estados Unidos exportam mais do que nós importamos deles, No entanto, só pensar sobre esse viés é um pensamento micro, diante do que macroeconômica, política e socialmente a gente pode viver. Eu acho que o primeiro ponto, quando a gente fala que a gente importa mais dos Estados Unidos do que a gente exporta para eles, é importante colocar também os elementos da categoria de serviços. O Brasil é um grande importador de serviços dos Estados Unidos. Aí alguém pode perguntar, mas o que é serviço? O software que a gente compra, uma licença, por exemplo, da Microsoft, ela é um licenciamento, é um serviço, E obviamente você está importando esse serviço dos Estados Unidos. O que a gente consome de mídia digital também. Então, hoje, quando a gente fala de balanço da corrente de comércio, é importante colocar esse elemento dos serviços. O Brasil é um grande exportador para os Estados Unidos de alguns bens que alguns bens eles são únicos, existe uma assimetria de produção do Brasil e aí quando o professor coloca do perde-perde, de fato essa equação macroeconômica é uma relação em que todo mundo perde. Então assim o governo do Trump ele está indo numa direção de all-in, se a gente pode colocar dessa forma, de tentar trazer todo mundo para a esfera negocial dele. E
E isso está acontecendo justamente pela inércia econômica dos Estados Unidos na economia de cada país, né? Então, todo mundo... E no final, assim, todo mundo é interdependente na corrente comercial. E quando você tem um ente nessa interdependência, que ele significa algo expressivo, quem relaciona com ele vai sofrer, mas ele também vai sofrer, né? Então, assim, a gente não existe assimetria de que os Estados Unidos vai sair melhor do que o Brasil, né? Com relação ao tarifaço brasileiro, a minha análise é que os dois vão perder bastante. Professor, há especialistas que apontam que esse movimento do Trump, unilateral, na verdade, né, impositivo, começou depois do discurso do Lula no BRICS, né? Faltou ou tem faltado ao governo brasileiro um pouco de jeito ou um pouco de maleabilidade para tratar com os Estados Unidos em específico, uma vez que a gente sabe que o nosso governo é um governo de esquerda e o governo de Donald Trump é um governo de extrema-direita. Sem dúvida, né? A palavra que você usou é apropriadíssima, né? Essa maleabilidade é algo que precisa ter dentro desse relacionamento que nós estamos tendo, né, com o governo americano e principalmente da conduta diplomática. Então, assim, eu acho que o ponto principal de tudo que está ocorrendo é como é que eu, interlocutor, vou me colocar perante esses desafios que estão sendo impostos, né, por uma economia pujante que é a americana, lembrando-se que nós, como o Tércio falou, somos dependentes dessa comunidade também americana para vários tipos de serviços, né, entre eles ligados à informática e outros serviços que são vitais para a nossa economia. Então, acho que a relação de negociação, ela precisa ter um foco mais brando, né? E também, em alguns momentos, até se utilizar da paradiplomacia, né? O que seria essa paradiplomacia seria você ter como interlocutores também empresas do setor privado que, sabendo do embate que vai ter, né? Dos impactos que podem ocorrer em toda a cadeia, de que forma que nós podemos minimizar isso. Então, essa conversa, né, entre setor público e privado, ela é fundamental dos dois lados, né? Do nosso lado, né, como governo brasileiro, e do lado do Trump também. Se a gente pensar que hoje eles dependem muito economicamente das exportações de café, né? Do suco de laranja. Do suco de laranja. Então, assim, existe algo do nosso lado que também nós temos muita potencialidade, né? Então, assim, trazer essas pessoas, né, do setor privado para dialogar. Eu acho que a grande missão nossa, né, como governo, é o diálogo paradiplomático, interagindo de forma consciente e para quê? Para pensarmos qual é o reflexo disso a médio e longo prazo. E qual é o reflexo disso a médio e longo prazo quando a gente pensa na cadeia exportadora do agronegócio, Tércio? Assim, médio e longo prazo eu entendo que o Brasil vai se adaptar, né? Então, quando a gente fala do suco laranja, por exemplo, o Brasil, muito tempo, e especialmente São Paulo e a Flórida, eram grandes competidores pela laranja, né? A Flórida teve um processo de greening, de praga, em que reduziu drasticamente. E nunca mais se recuperou. Né? Então, hoje, basicamente, o que o Brasil exporta é praticamente 9, 10 vezes mais do que a própria Flórida consegue produzir. Resumo, o mercado americano ele é dependente do suco de laranja brasileiro, né? E vou dar um exemplo aqui, você tem 3 grandes players no Porto de Santos, e vou dizer no Brasil, né? São os 3 grandes exportadores, né? A Citrosuco, a Cutrale e a Dreyfus. O mercado da Dreyfus ele é praticamente o mercado europeu, pela natureza, pelo pedigree da empresa. Mas você pega uma Citrosuco que 65%, 60% da sua exportação vai para os Estados Unidos, força a Citrosuco buscar mercados substitutivos, tá? No médio prazo eu não acho isso seja um problema, né? O problema imediato é elas diminuir a produção ou buscar imediatamente outros mercados, né? Ou eventualmente melhorar o preço para outros mercados. Só que uma coisa que a gente precisa trazer aqui, no ano passado, o preço da tonelada de concentrado chegou entre 7 e 10 mil dólares. Esse ano caiu a metade desse valor.
Então, o mercado se adaptou? Sim, mas o que vai acontecer? Eventualmente vai manter esse preço nos Estados Unidos por causa da diferença de taxa, né? Ou seja, o americano vai continuar pagando o mesmo preço pelo suco de laranja e os outros mercados vão pagar menos pelo suco de laranja. O suco de laranja, por exemplo, assim como o café, para o Brasil, né, tendo sobra dessa produção, a gente pode eventualmente pensar que são produtos que vão baratear dentro do país? Ou não? Eu acredito que não, até porque o café veio de uma safra complicada do ano passado, então houve um alto aumento no preço da saca. E aí, obviamente, quando a gente fala de café, a gente está falando de uma range, né, bem grande do produto. Mas uma curiosidade para o nosso espectador o mercado chinês, ele cresce 2 vezes mais do que os mercados europeus e americanos. Então, a China é um bom mercado. É um potencial mercado. E assim, qualquer espirro na China é uma pressão no mercado de exportação. Então, eu enxergo que para os contratos atuais, para esse ano, os produtores vão sofrer alguma coisa, né? Mas não acho que não sejam problemas solúveis. Sim, são, e no médio prazo com certeza vai ser. O que vai acontecer no final? Quando o Brasil passa a desenvolver novos mercados... Ele deixa de ser tão dependente, de repente, dos Estados Unidos. Exato. E isso aconteceu um pouco com o fertilizante. Sim. Né? Lembra? Quando explodiu o conflito da Rússia com a Ucrânia, e aí, na época do governo Bolsonaro, se falou, não vamos comercializar com a Rússia, né? E aí, para quem é partidário dessa ideia, eu acho equivocado, porque nós somos altamente dependentes do fertilizante, né? E das 3 moleculinhas que a gente aprende lá no ginásio, no colegial, né? O nitrogênio, o fósforo e o potássio. A Rússia, ela é um grande produtor de potássio, né? Quem é substitutível naquela faixa é o Canadá. Um debate pronto, a ministra Teresa Cristina, na época, ministra da Agricultura, foi para o Canadá abrir um novo mercado importador. Então, acho que a resposta para esse tarifaço são os mercados... Esse é o pulo do gato. O mercado brasileiro e a novos mercados, desenvolver novos mercados, que é o que o ministro Fávaro está buscando fazer, né? Para o agro é mais fácil, né? Aí, para o caso da Embraer e do aço, isso é um pouco mais difícil, porque para você desenvolver consumidores de aviões e de aço, você precisa desenvolver uma cadeia nova, né? E abrir novos mercados, né? O Brasil é um grande exportador de aviões de executivos, de até 90 passageiros, né? Há quem acredita, inclusive, que a Embraer possa ir embora do Brasil. Vocês acreditam nessa medida extrema? Eu acho que, não sei. Eu acho difícil, por todo o desenvolvimento que foi feito no Parque Industrial em São José dos Campos. E as parcerias que já estão em andamentos, né? Recentemente, a Embraer teve uma venda com um potencial gigante de aeronaves para a Dinamarca. Então, eu acredito que não, né? Não sei se o Tércio também vai nessa linha, mas por toda a infraestrutura e todas as negociações que estão em andamento, eu acho difícil, e não só por isso, né? Além de São José, também São José dos Campos, né? A Embraer também tem uma outra planta, né? Que também foi recentemente desenvolvida, que é ali em Gavião Peixoto, se eu não estou enganado, no interior de São Paulo, que é também um ponto assim de propulsão e de desenvolvimento de novas tecnologias. E você desenvolve uma cadeia de valor. Sim, como é que você vai transferir essa cadeia de valor para outro lugar? Aliás, o Brasil é um grande exportador de cadeia de valor quando a gente pensa em tecnologia, quando a gente pensa em biotecnologia, nanotecnologia. E a própria Embrapa, né? Como propulsora da tecnologia agroindustrial. Mas indo na esteira essa questão da Embraer, e era justamente o que o Trump queria, né? Ele queria nacionalizar indústrias que estavam... Só que isso vai um pouco na contramão do que é o comércio internacional, né? Então, um componente, né? Aliás, não precisa ir muito longe, vamos pegar o próprio exemplo da Embraer. Um avião como a Embraer, você tem pequenas partes que vêm do mundo inteiro. Semicondutores, controladores, você tem tudo, né, dentro de um avião, que vem de diversos países, que alimentam diversas cadeias de valor. E esse é o princípio do comércio internacional, né? Só que os Estados Unidos criou uma série de ações desde há 20 anos de trabalhar globalmente em países cuja mão de obra era muito mais barata
E você teve esse efeito, ou seja, o fato de você pagar 1 hora de um chinês mexendo com um semicondutor para fazer um spare part, uma parte de uma placa para um iPhone, esse iPhone chega na Apple Store nos Estados Unidos a um preço. Se você passa a colocar um custo de mão de obra americano e todas as regras trabalhistas por trás de um iPhone, esse iPhone vai aumentar de preço. Então, a escolha de fazer um iPhone mais barato, independente das questões fiscais, né? Porque o iPhone aqui no Brasil é caro, você tomou uma opção. Não precisa ir muito longe. As marcas de esporte, por exemplo, todas as roupas, jaquetas são de lá. São feitas na Tailândia, nas Filipinas, na Malásia, muito já como resposta. Os tênis. Muito mais já como resposta para sair da China, para diversificar outros mercados fora da geopolítica, né? No fim, essa é uma guerra que não é uma guerra de míssil, não é uma guerra, é uma guerra que, como o professor colocou, se nos cargos de comando dos países nós não tivermos gente que meditam, né, que tenham paciência para negociar com uma pessoa que está um pouco perturbada do outro lado. Tenham postura diplomática, eu acho que é isso. Mas o extra-diplomacia. Eu acho que o que tem faltado é postura diplomática, né, professor? Sem dúvida. E você vê que em todas as imposições que são colocadas, muitas vezes se foge do foco econômico. Sim. Então, é trazer essa discussão de novo, né, para um patamar de qual é o impacto que isso vai gerar para as cadeias não só produtivas, seja do agronegócio, seja dos serviços, e como é que as nações podem se ajudar. E aí entra, obviamente, a questão da OMC como um balizador nesse meio tempo para poder contrabalançar, né, essas, talvez, um pouco vaidades de um lado e de outro, né, e trazer isso para um universo mais econômico, onde o que nós, como globalmente falando, podemos nos auxiliar, né? Então, assim, isso não é um discurso romântico, isso é um discurso econômico em virtude de tudo que pode acontecer dentro de tudo que está sendo desenvolvido, né? Que nem você bem colocou, né? Será que a Embraer sairia, né? E isso vai para as outras cadeias, né? Então, assim, quantas indústrias de café que nós temos aqui que exportam café, né? Por que hoje o Brasil, de repente, não tem uma grande produção de café solúvel? Porque a gente não tem um maquinário. O maquinário a gente depende de, obviamente, trazer essas importações de fora. Então, e aí também a questão do suco de laranja, né? A questão da carne bovina, onde a gente tem um grande volume sendo processado aqui para vários países e principalmente para os Estados Unidos. Então, assim, essa reflexão, né? Esses insumos que são básicos, né, para o desenvolvimento social, né? E a gente pode até trazer aí a pirâmide de Maslow, né? Então, assim, o que eu tenho no pé da minha cadeia como necessidade básica? São insumos de necessidade básica. Sim, né? sim. Celulose. Perfeito. Madeira. Alimentação, madeira. E a gente está falando de um impacto ao cidadão comum. É isso. Diretamente ao cidadão comum. É isso. Então, certamente, se trouxerem essa discussão, né, não só a nível governamental, mas também a nível privado, né, trazendo as indústrias que vão ser afetadas, de que forma que a gente pode construir isso juntos? Eu acho que esse é o melhor caminho, sem dúvida nenhuma. O setor do aço está fazendo muito isso, né? Os Estados Unidos é altamente dependente do nosso aço, até porque ele não tem a capacidade produtiva que a gente tem que ofertar. Então, como é que de uma hora para outra uma tonelada de algum aço, alguma liga específica que já tem um contrato firmado, já tem um fornecedor, deixa de chegar? Até essa indústria americana desenvolver um novo fornecedor nacional, porque essa tarifa está sendo aplicada para todo mundo, demora, né, o ponto de resposta. Então, a gente pode dividir em 2 grupos de atividades econômicas, né? As que você tem facilidade de buscar um mercado substituível. E as que você não tem. E as que você não tem. E que demoraria para você substituir, né? Porque o suco de laranja é só você entrar com a molécula, né? Com a garrafa num mercado novo, você já está vendido. Quando você é parte de uma cadeia de suprimentos, uma bobina de aço que vai alimentar uma indústria americana,
como é que os Estados Unidos vai desenvolver um novo fornecedor alternativo com um preço atrativo aos 50% da tarifa. Né? Então, no final, o mercado americano perde porque vai ter um sobrepreço. Né? E aí vai doer no bolso do americano. E aí isso pode inclusive não, vai certamente refletir no próprio Donald Trump. Sim, aí a questão é como é que ele está medindo a popularidade dele. Né? Mas no fim, eu até tenho reticências, o professor com mais experiência na questão de relações internacionais pode trazer para a gente, mas não deveria se governar pela popularidade. Sem dúvida. Deveria se governar para colocar o país num trilho de desenvolvimento sustentável, de prosperidade. Né? Às vezes a gente tem que fazer medidas austeras e que vão incomodar algumas pessoas. Né? Ninguém está feliz com uma taxa Selic a 15%. Né? Mas ou é isso ou é isso. Está faltando outras medidas, né? O governo tomar como corte de gastos. Né? Então não é só jogar Selic a 15%. Tem que cortar na carne. Tem que tocar na carne. Cortar na carne também, né? Isso está faltando. Está faltando muito. A gente faz um rápido intervalo e volta já. Porto e Negócios. Apoio. Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Eldorado Brasil. Mosten. Especialistas em negócios e tecnologia. Praticagem São Paulo. Segurança, tecnologia e produtividade a serviço do Brasil. Stolthaven Santos. Referência mundial em armazenagem de líquidos com segurança e eficiência. Transbrasa, aqui o futuro já é presente. E FIPS, Ferrovia Interna do Porto de Santos, excelência sob trilhos. Estamos de volta aí no Porto e Negócios de hoje. Falamos sobre os possíveis impactos do tarifaço anunciado por Donald Trump a partir de 1º de agosto às exportações brasileiras. Recebemos André Evangelista, especialista em relações internacionais e professor da Unisanta, e Casemiro Técio, diretor de assuntos portuários do Sistema Santa Cecília de Comunicação. André, no bloco anterior nós terminamos o bloco falando da possibilidade, da necessidade da OMC, por exemplo, entrar nesse jogo para tentar buscar um equilíbrio. A minha pergunta, já não está demorando muito essa entrada nesse jogo? A gente já não está escalando demais os possíveis prejuízos que a gente, inclusive, tratou no primeiro bloco? Sem dúvida. É algo que eles estão, na verdade, aguardando uma definição dentro dos governos, né, para que medidas que eles vão elaborar de forma tangível e apresentar isso internacionalmente. E aí, com essa apresentação, certamente a OMC vai fazer alguma intervenção, né, para tentar estabilizar aí os pesos que estão nessa balança, no sentido de criar uma harmonia. Mas, de novo, né, eu acho que o globo em si não pode esperar só a OMC, né? Como o Tércio bem falou no bloco anterior, né, a questão do aço. Hoje, as empresas exportadoras de aço, ela tem uma associação que fica uma associação internacional, né, como se fosse uma entidade de classe que fica na Bélgica. Então, assim, trazer essa entidade, né, e estou falando da Associação Internacional do Aço, mas poderia ser qualquer outra, né, de qualquer outro segmento. Mas trazer essa associação que tem uma base na Bélgica, ou seja, que onde você tem ali um outro bloco econômico, que é a União Europeia, que também vai ser impactada, trazer eles para essa rodada, trazer eles para essa conversa, né? Porque assim, são vários os produtos, né, em escala maior ou menor que vão ser impactados. Então, trazer eles nessa negociação e, olha, a gente precisa disso aqui para viabilizar e para continuar o mesmo nível de desenvolvimento para ambas as nações. O que vocês, OMC podem fazer para nos auxiliar? Então, eu acho que tenho certeza que essa é a linha, né? E aí você tem uma Secafé aqui, né, Tércio e Nathalie, você tem outras entidades trazendo força para a discussão no sentido de dar argumentos
para os nossos governantes, né? Então, a gente precisa de uma redução de impostos, a gente precisa de uma isenção de uma tarifa portuária. Como que a gente pode caminhar em conjunto? O que a gente pode fazer? Eu tenho X empréstimos, né? Principalmente na área do agronegócio. Sim. Eu tenho um número elevado de empréstimo. O que eu posso fazer para a gente viabilizar? E eu tenho certeza que essa conversa, esse diálogo, sendo de forma harmonioso e que vai beneficiar algumas entidades de classe, mas com reflexo positivo para a cadeia de suprimentos, isso vai trazer reflexo positivo para todos, né? Estados Unidos, União Europeia, Mercosul, BRICS, entre outros blocos econômicos. Falando em BRICS, Técio, como fica, e estendo a você também, professor, essa pergunta, como fica a posição do BRICS diante dessa postura impositiva do Trump? Eles também podem ser impactados? Eu acho que essa história começou tudo no pronunciamento do presidente Lula durante o BRICS, querendo traçar primeiro uma moeda Sim. comum do BRICS, depois falando de um sistema substituto ao SWIFT. Lembrando hoje para o espectador, hoje quem não opera no SWIFT é a Rússia, todos os outros países operam no SWIFT, e diminuir a dependência do dólar como moeda internacional. É meritório. Mas o grande ponto é para que vou criar um novo sistema de transação internacional, e pior que isso, por que foi o Lula o porta-voz dessa notícia? Eu acho que no final o que o professor quis trazer é por que raios o Brasil acabou assumindo um papel de defender o ostracismo da Rússia dentro do comércio internacional. Obviamente, o BRICS se sediou no Brasil, mas não precisava ser o Brasil ser porta-voz disso. Aliás, poderia tocar um projeto de criação de um SWIFT-B, linha 2, sem esse anúncio público principalmente no momento em que as relações diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos estão frágeis. Estão horríveis, né? Horríveis. Frágeis era no começo dessa crise, agora estão horríveis. Pois é, e aí chama a atenção assim, por que foi porta-voz? Não tinha necessidade. Tem tanta coisa que o Brasil poderia liderar na pauta diplomática internacional e essa não é a pauta principal, né? Então, que deixasse outro país ser portador do anúncio, né? Eu até digo assim, será que houve a inocência do presidente em querer avocar essa fala? Olha, se foi inocência ou não, se isso aconteceu, ele está muito mal assessorado. Mas né? Eu acho que a gente tem aí sempre um backstage por trás e um representante de um país precisa ter postura diplomática. Mas no final acontece, o Trump está dando mais força para os BRICS, quando ele faz esse movimento. Só que ele joga o Brasil na esfera geopolítica dos BRICS, o que me preocupa, porque o Brasil sempre foi um país de fazer negócio com todos, né? O próprio Brasil é isso. Sim. Né? O Brasil deixa disso, vamos resolver aqui. A diplomacia brasileira é uma das diplomacias mais respeitadas no mundo, e aí eu acho que até passo a palavra para o professor, pelo menos o meu conhecimento como leitor, como do setor portuário, nós, portuários, a gente sempre busca outros portos para assinar tratados, né? E o setor portuário brasileiro assina muito tratado com outros portos, né? E do mesmo jeito como o Brasil assina muitas cartas de intenções com outros países. Então, ou seja, estou trabalhando diplomaticamente em todas as esferas. Não tem que entrar no Fla-Flu, né? Principalmente pensando num grande Fla-Flu, que para mim não é o Fla-Flu, não é Rússia, é Estados Unidos, hoje é China, Estados Unidos. A Rússia está satelital nesse processo. E aí, obviamente, tentando beber dessa briga, né? Porque uma vez que se cria um novo SWIFT, que se cria uma nova moeda, ou que se faça simplesmente o câmbio entre moedas dentro do BRICS, você, obviamente, dá um respiro para a Rússia voltar para o comércio internacional, né? O grande problema é, o Brasil precisa comprar essa briga? É necessário? Não é, né, professor? Não é necessário. Não é, e um ponto curioso que você mencionou, né, Técio, e até fazendo o exemplo do Fla-Flu, né? E o que a Nathalie trouxe, né? Eu acho sim que ele foi bastante inocente quando ele definiu ou se manifestou sobre uma moeda única, né? Sim. E por que eu digo isso? Se a gente trouxer quantos anos que existem o Mercosul, por que não existe uma tarifa, uma moeda única no Mercosul? Exato. Então, assim, foi totalmente um contrassenso, né? E aí, como bem observado pelo Tércio, e aí eu saio do futebol e vou para o pugilismo, né? O que o Trump fez? Ele percebeu que o
o fígado do nosso governante seria o que ele mencionou no BRICS e ele está atacando ali. Né? Então ele está concentrando ali, sendo que nós temos outras tantas potencialidades, como o Tércio bem mencionou. A nossa diplomacia ela é muito reconhecida internacionalmente pelo fino trato com que se tem e que se consegue várias nomeações, vários acordos internacionais. E dentro do Mercosul, se você entrar no próprio site do Mercosul, você vai ver que lá tem infinitos acordos comerciais que são feitos até com países que não são do bloco, mas que visa esse inter-relacionamento. Desde a área de saúde, tecnologia, então assim, existem vários acordos que não são conhecidos, né? Mas assim, que eles potencializam o desenvolvimento econômico e social das nações. Então, fica essa pergunta, essa reflexão, né? Por que será que foi falado de uma moeda única no BRICS, se dentro do próprio Mercosul nós nunca conseguimos isso? Né? Será que é falta de interesse econômico, político? As economias não estão tão estáveis assim, mas eu acho que essa é a grande oportunidade. Quando você não tem economias que não estão numa mesma estabilidade, é você unir forças e daí sim você trazer novos resultados, de novo, para um bloco que é uma grande potência, principalmente na questão do agronegócio. Não, e em adição, veja, a única moeda comum que deu certo no mundo foi o euro. O euro. Por questões óbvias. Você tem uma dimensão territorial europeia e uma troca de fronteira, né? Estou da Suíça, França, Itália. Né? Então, assim, não fazia sentido. É bem isso, né? Portugal, você atravessa Portugal. Exato. Então, e existe uma interação dentro do mercado europeu. Então, faz sentido você ter uma moeda única europeia. E veja, e demorou, não foi tão rápido. Né? E mesmo assim você tem assimetrias dos bancos centrais de cada país com a linha institucional europeia. No Mercosul, você não tem tanta transação de fronteira. Tirando Foz do Iguaçu, que todo mundo passa lá para cá, quais são as outras trocas de fronteiras que são acentuadas? Até porque nós temos uma dimensão continental, né? Para fazer essa troca de fronteiras é bem mais complexo. E mais do que isso, você tem os países que têm a maior dimensão longitudinal, é o Brasil e o Chile. Sim. Né? Só que você tem os Andes no meio. Exato. Que de fato, ele dificulta esse intercâmbio entre as pessoas, entre os países. Isto posto, e o fato de uma moeda do Mercosul não ter vingado, eu entendo que esse é um elemento. E o segundo elemento é a assimetria entre as economias. Né? Se a gente fosse criar um Mercosul dólar, né? O dinheiro do Mercosul, qual que seria o preço de uma Coca-Cola na Bolívia? Né? Na Bolívia não estou... Mas vamos supor, na própria Argentina, antes do Milei, que você tinha lá uma inflação de 80%, como é que você trabalha o processo inflacionário entre países que não têm economia consolidada, né, com a mesma moeda? Né? Ou seja, eu não poderia emitir papel moeda. Né? Então, como é que fica essa... Porque existe o controle de emissão de papel moeda no mercado europeu. Sim. E aí você pega esses dois exemplos, são exemplos locais, como é que eu vou pensar numa moeda que vai transacionar China, Rússia, Índia, África do Sul e Brasil, e obviamente com todas as economias que estão se aderindo ao bloco. Né? O bloco não tem essa função de criar uma moeda. O bloco tem a função de trocas de cadeias de valor, de desenvolvimento global. Que agora podem ser impactadas se não houver um equilíbrio em toda essa situação. É isso que a gente está vislumbrando dentro de toda a conversa que a gente está falando. Não é só a economia brasileira que vai sofrer. Né? É toda uma cadeia econômica que está por trás que vai ser impactada. Sem dúvida. E isso vai se refletir principalmente para eles, né? Para os Estados Unidos, quando você vê as grandes redes de fast food. Sim. Essas grandes redes de fast food, elas dependem da carne que é exportada do Brasil. Né? Então, assim, qual hoje seria o outro mercado alternativo para os Estados Unidos? A Austrália, por aí você tem todo um custo logístico que viabiliza essa transação. Né? E pegando um ponto que o Tércio também falou, né, no primeiro bloco, né? A questão da exportação do café. Nós, como principal exportador de café para o mundo, né, nós tivemos uma vantagem competitiva há não tão pouco tempo atrás, quando o Vietnã teve problemas, né, na parte, com relação à parte climática, e aí sobrou
caiu de bandeja para o Brasil atender, mesmo tendo custo logístico. Então, assim, nós temos uma vantagem competitiva e econômica bastante relevante. Então, eu acho que nós temos que nos prevalecer disso como nação e colocar isso em pauta, colocar isso e demonstrar isso, mas, de novo, de forma bastante cortês, bastante diplomática, para atrair a atenção para que nós, como celeiro do mundo, nós temos um fator importantíssimo. Nós não somos os mais importantes do mundo, mas nós somos um dos mais importantes. Então, é isso que a gente tem que trazer nessa equação. Na verdade, essa é a verdadeira soberania, né? E olha que louco, o professor trouxe o exemplo da rede fast food, né? Vou pegar o Starbucks. Não, as redes de cafeterias, se você vai para os Estados Unidos, tem uma, duas, 3 cafeterias por quarteirão. Mas o Starbucks, ele prometeu para o consumidor que ele não ia aumentar o preço até o final do ano. Exatamente. E vem uma porrada, e o principal produto do Starbucks é o café. É o café, não exatamente. Não é o donut, é o café. Exatamente. Então, assim, a gente vai estar vendo café sendo vendido no Starbucks a $30 daqui a pouco. Talvez, se o Starbucks mantiver a promessa de não aumento do preço do produto, né, no balcão, nós estamos falando, na verdade, assim, um aumento de custo para a rede. Ele vai ter que cortar de algum lado. E vai diminuir as margens, vai cair a ação da Starbucks. Se não já caiu, eu não acompanhei as ações da Starbucks, mas o que impacta? Uma importante rede de cafeterias americanas, que é símbolo americano, Sim. que tem lojas no mundo inteiro, Sim. sofrendo um problema de fluxo de caixa, né, na veia, por uma decisão do governo americano. Ou seja, um tiro está sendo pela culatra. Exatamente. A gente faz mais um rápido intervalo e volta em instantes. Não sai daí, até já. Porto e Negócios. Apoio. Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Eldorado Brasil. Mosten, especialistas em negócios e tecnologia. Praticagem São Paulo, segurança, tecnologia e produtividade a serviço do Brasil. Stolthaven Santos, referência mundial em armazenagem de líquidos com segurança e eficiência. Transbrasa, aqui o futuro já é presente. E FIPES, Ferrovia Interna do Porto de Santos. Excelência sob trilhos. Chegamos ao último bloco do Porto e Negócios. Abrimos a última etapa do programa com Angelino Caputo no Momento Habitra. Momento Habitra. Olá, pessoal. Tá chegando o Porto Hack Santos 2025, a edição desse ano da Maratona de Inovação Anual promovida pela Habitrar, que já faz parte do calendário de eventos do setor portuário brasileiro. E a Habitrar usa sua própria maratona para também inovar o jeito de se fazer hackathons, de forma que a cada ano propomos uma experiência diferente para os competidores, mentores e jurados. Nesse ano, onde a inteligência artificial não poderá faltar, realizaremos pela primeira vez uma edição de Porto Hack Santos, a maratona online e remota, nos dias 19, 20 e 21 de setembro. Ao invés de virem para Santos, os times competidores que serão universitários nessa edição ficarão em suas respectivas bases, assim como os mentores, interagindo ininterruptamente por quase 40 horas até produzirem os protótipos para solucionar o desafio proposto. Aliás, o desafio é surpresa e sempre é apresentado no início da maratona, para se evitar que já tragam as soluções de casa. Como a maratona será remota, nesse ano não estamos limitando o número de equipes, pois não teremos a limitação do espaço físico. Mas a final do Porto Hack Santos será, naturalmente, em Santos, no dia 13 de outubro. Os 10 times melhores classificados serão convidados para uma imersão no porto, com uma visita técnica a bordo de um catamarã, conhecendo os terminais a partir do canal de navegação e, na parte da tarde, apresentando seus projetos para que os jurados, que definirão as equipes vencedoras. Participar de um hackathon é uma experiência transformadora, quer seja como competidor, mentor, jurado
ou simplesmente assistindo. A Arbitrar se orgulha de promover essa jornada dentro de um ambiente tão importante para o país, que é o setor portuário e no nosso maior porto, que é o Porto de Santos. Momento Arbitrar. E voltamos com nossos convidados. Hoje falamos sobre os possíveis impactos do tarifaço anunciado por Donald Trump às exportações brasileiras. Está comigo no estúdio André Evangelista, especialista em relações internacionais e professor da Unisanta, e Casimiro Técio, diretor de assuntos portuários do Sistema Santa Cecília de Comunicação. Professor, eu quero dedicar esse bloco saindo um pouquinho da questão que nós amplamente discutimos, dos reflexos, da oportunidade de novos mercados, mas dos últimos anúncios feitos por Donald Trump, como, por exemplo, uma investigação comercial sobre o PIX, né? E também a suspensão de vistos de ministros do STF, como se desse a impressão ao cidadão que está acompanhando todo esse movimento de que ele é um grande, aspas, imperador do mundo. Ele, de fato, pode abrir essa investigação comercial e o que isso pode refletir do ponto de vista de relações diplomáticas e essa questão da suspensão dos vistos. Ele tem esse poder, de fato? A questão relacionada, né, à investigação que ele abriu, de imediato tem que ter uma intervenção da OMC, porque não se pode, né, de forma arbitrária e unilateral, invadir o território econômico sem uma premissa básica que te levasse a fazer ter esse tipo de conduta. Então, essa é a primeira parte. E a segunda parte, com relação, né, à suspensão, né, dos vistos, né, de alguns dos ministros, ele pode fazer, né, infelizmente, né, por conta da autoridade máxima que ele tem e da soberania de quem ele vai decidir, né, que vai entrar ou sair do país. Então, óbvio que isso foi uma ação direcionada, né? Pessoal, completamente pessoal, totalmente, né? Você vê que... mas não é uma coisa que a gente pode dizer que estaríamos surpresos por conta do que ele fez pré-anúncio com os movimentos migratórios. Sendo que o próprio povo, a própria nação americana, eles entendem que todos os imigrantes são extremamente benéficos para o desenvolvimento econômico dos Estados Unidos, porque eles prestam vários tipos de serviços. Serviços esses que os americanos não fazem. A gente precisa deixar isso muito claro, né? Perfeito. Então, eu acho que assim, e como o Tércio falou, né, em alguma outra situação, é um tiro que com certeza pode sair pela culatra, né? E, de novo, tem que se trazer para um ordenamento jurídico, de que forma que eu não quero que o Tércio ou que o professor Evangelista adentrem aos Estados Unidos, mas qual é o motivo? Porque você tem que estar motivado por algo. Sim. E isso a jurisprudência vai te trazer. Então, eu acho que esse é um caminho sensível, né? Porque, assim, a princípio, não existe nada, porque esses senhores do Supremo, eles não fizeram nada de forma arbitrária contra o governo americano, né? E ele está se valendo daquele decreto Magnitsky, Perfeito. Né? Que foi instituído no governo já há muitos anos, mas no governo de Barack Obama ganhou aí um outro viés, muito voltado a ações que ferem os direitos humanos, corrupção. E se a gente for parar para pensar, para que isso aconteça baseado nesse decreto, essas pessoas precisam ter interferido de maneira evidente. Exato. E esse é o grande ponto, né, Nathalie e Tércio? A gente não tem essas evidências claras. Então, que ação foi tomada? Então, eu acho que, de novo, o entendimento de forma acolhedora do governo brasileiro em trazer isso em pauta, de forma a discutir em um canal específico, que não venha a refletir economicamente no que está sendo discutido pelo mundo, né? Então, eu acho que, com certeza, essa discussão de forma equilibrada, para ter um entendimento correto, né? Por que dessas pequenas retaliações e o que isso pode ter de impacto, né? Para nós, o que mais importante, quando eu digo nós como nação, né? Como globo economicamente falando, é que isso não venha impactar nas outras condutas.
Eu acho que são discussões em paralelo, né? Então, assim, essa questão de impedir a entrada ou saída é uma discussão e a questão de aplicar as tarifas é uma outra discussão que elas não têm que interagir. São atos e efeitos isolados. Isolados e que precisam ser tratados de maneira isolada com a seriedade que exigem. É isso. Você falou a palavra certa. A seriedade que é exigido para esse tipo de embate. Técio, o Porto de Santos, nos últimos dias, já registrou recordes de embarque de produtos, especialmente carne bovina, para os Estados Unidos, muito em virtude desse temor, né? A gente está falando aí de poucos dias até chegar 1º de agosto, que seria a data anunciada pelo governo Donald Trump para que esses 50% passassem a valer. Levando a hipótese de que Donald Trump não volte atrás, quais portos podem ser mais impactados? Há a possibilidade, por exemplo, de contratos serem rompidos? Eu acho difícil alguém romper um contrato de importação, até porque tem cláusulas de multa, o que vai ser colocado ali eventualmente alguma sofisticação financeira. Um reequilíbrio. Um reequilíbrio de contrato, porque, por exemplo, grande parte das trades, elas têm escritórios em todos os países, né? Aí a gente tem que acessar uma legislação específica que a gente chama de transfer price, tá? Isso passando pela minha cabeça, seria a primeira reação de que tem posição no Brasil e lá fora. Então, vamos supor aqui um produtor de proteína animal brasileiro que também tenha produção de proteína animal nos Estados Unidos. Eventualmente eu possa vender esse produto a um preço mais baixo para os Estados Unidos e faça um transfer price entre mercados, fazendo, na verdade, um encontro de contas para fugir, não digo integralmente, porque não vai fugir, mas minimizar o impacto dos 50% de tarifa. Tá? Isso já é uma prática muito conhecida. Antiga. Tanto é que algumas legislações regionais, né, nacionais, começaram a criar legislações justamente para saber qual o limite desse transfer price, né, justamente para evitar o dumping. Tá? Para o nosso espectador entender, o dumping é quando você vende um produto para um país a um preço mais barato do que o custo de produção dele. Sim. Né? É muito comum o dumping, procurar dumping, por exemplo, na importação de tecido da China para o Brasil. Né? A indústria têxtil brasileira sofreu muito com esse tipo de prática. Uma concorrência desleal, na verdade, né? E aí não tem muito... A matemática ela é muito objetiva. 1 quilo de algodão trabalhado não pode ser mais barato do que 1 quilo de algodão in natura. Sim. Né? Então, você tem aí formas de identificar o dumping e como atuar cirurgicamente nele. O transfer price é uma prática comum no mercado. Obviamente, tem que saber o limite do dumping. Né? Isso seria uma forma de fugir um pouco desse problema. Mas não tem como não olhar essas soluções com abrir o horizonte para novos mercados. Tá? Aí alguém me pergunta, mas qual o impacto? Vai diminuir a operação dentro do porto? Acho difícil diminuir a ponto de ter impacto na somatória global das cargas. Dentro de todos os portos do país ou especificamente dentro do Porto de Santos, que corresponde a 30%? Eu aplicaria a mesma lógica em todos os portos. Obviamente, o Porto de Santos, por ser um porto multipropósito, Sim. Só para o nosso espectador ter clareza, 65% do trade de Santos, IMPO e Expo, é com a China. Sim. 30% é com os Estados Unidos. Os Estados Unidos. Né? E aí o restante você divide entre Mercosul, pelo tratado do Mercosul, e Europa. Né? E existe, obviamente, um trade com a África, mas é muito, muito menor, e o Oriente Médio também. E muito mais focado em commodity. Quando a gente olha para o mercado santista, né? A gente falou aqui, celulose, Sim. Né? Os produtos, né? O aço, a Embraer, né? Com a exportação de avião, que não é exportado via marítimo, né? É óbvio, por questões claras, né? Sim. Celulose, café e suco de laranja. E o suco de laranja, tá? Então, esses produtos aqui, quando você olha a participação dos Estados Unidos no mercado desses produtos e um pouco da inelasticidade do preço,
né? Aí eu pergunto para o nosso espectador, se você chega na padaria e vê que o seu suco laranja, ele não dobrou de preço, porque quando a gente fala de 50% de alíquota de importação, não vai rebater isso, não vai custar 50% mais caro o suco laranja na gôndola do mercado, né? É menor até porque tem N custos na cadeia de valor, não só na importação do produto. Você chega lá na sua padaria de frequência e o seu suco laranja está custando, supor, 25% mais caro. Você vai deixar de consumir o produto? Isso cada um vai fazer a sua resposta. Sim. Tá? Então, o que pode dizer? Alguns, sim, vão substituir o suco laranja por um suco de goiaba. Sim. Se o suco de goiaba for mais barato que o suco laranja. Sim. Só que o suco laranja é o suco mais barato no mercado. Sim. Comparado com outros sucos. Outros sucos. Eu posso reduzir a metade do meu consumo. Sim. Ou eu continuo consumindo. Nesse blend aqui de decisões... Possibilidades? Há, de fato, uma redução no consumo. Agora, a minha pergunta que eu deixo, assim, essa redução ela é suficiente para abalar as relações comerciais de um setor, né? E eu falei do suco laranja, ano passado, de 7 mil a 10 mil dólares a tonelada do suco concentrado. Esse ano caiu a metade. O que vai acontecer? Eu entendo. Vai voltar. O Brasil continua exportando no patamar de 4, 5 mil dólares. E vai chegar lá a 7,10. O preço pelo consumidor é o mesmo preço da safra passada. O café, ano passado, também estava com preço muito mais alto. Né? Nós sofremos recentemente o mesmo problema no Brasil com arroz. Sim. Alguém deixou de comer arroz? Não. Não. Comeu? Talvez tenha diminuído um pouco, mas se assentou. No final, o que eu estou querendo dizer é quem vai pagar no final dessa conta é o consumidor americano. Sim. Quem vai sofrer no final da conta é o consumidor brasileiro. Exatamente. Pagando mais caro uma licença de office, alguma pagamento de mídia no Google, enfim. A gente vai pagar mais caro, eles vão pagar mais caro. E aí fica essa briga de titãs no primeiro escalão e a gente que sofre com... É uma briga vaidosa de titãs que está refletindo para o povo, para quem esses titãs deveriam, de fato, governar, não fazer politicagem. Professor, para a gente encerrar, o senhor acredita, você acredita que Donald Trump possa voltar atrás? Eu tenho fé, esperança e acredito sim que ele vai voltar atrás pelos reflexos que vão ser impactados para a economia deles, né? E não só para nós. Então, e é curioso isso que o Tércio comentou, né? E aí eu trago de novo, né, uma reflexão do que a gente falou no primeiro bloco, né? Será que quando o nosso governante falou sobre a moeda única no BRICS, ele acidentalmente falou, né, algo que não foi pensado, mesmo ele tendo um backstage que deveria dar suporte para ele? Eu tenho certeza absoluta que sim, pelo fato do que aconteceu similar ao arroz. Porque vocês vão lembrar que em algum momento alguém falou assim, não, vai faltar arroz no mercado porque está com problema, tal. E o que aconteceu? Absolutamente nada. Houve uma especulação, né? O consumidor foi para... E não aconteceu nada, porque assim, existia arroz estocado. Então assim, existia uma cadeia que estava já preparada. Então, eu acho que assim, tenho certeza absoluta que ele vai voltar atrás, mas, independente disso, precisa ter um trabalho de base governamental do nosso lado, né, com os nossos diplomatas, com o nosso corpo de juristas internacionais, para trazer essa referência e entender que o impacto ele não vai ser benéfico para nenhuma das nações. Então, esse é o meu ponto de vista com relação a tudo que está acontecendo e, evidentemente, torcendo para que a OMC não demore tanto para agir e para se manifestar. Na verdade, eu acho que governar é a arte da habilidade, né? Precisamos saber dialogar, precisamos entender que estamos, e quando eu digo isso, os nossos chefes de Estado, no Brasil, o presidente Lula, nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump, eles estão ali para governar para um povo que os elegeu. E especialmente Donald Trump se elegeu com um discurso protecionista, né, de proteger a economia dos Estados Unidos, de proteger o cidadão norte-americano. Então, se não houver de fato uma reflexão, isso pode se voltar contra ele, porque americano não trabalha em construção civil.
e a gente sabe que construção civil é mola propulsora de uma economia. Americano não faz o que imigrante faz. É claro, entre os imigrantes pode haver um ou outro que deva de fato ser deportado. Eu acho que a gente precisa desenvolver estratégias. Agora, colocar tudo num bolo só e simplesmente dar a ordem como se não houvesse outro caminho, ou como se um presidente dos Estados Unidos tivesse gerência sobre o país, como o Brasil, no mínimo, você deixar os seus cidadãos aqui refém de uma luta que deixou de ser política e passou a ser pessoal, onde a esquerda está contra a direita extrema e onde todo mundo está e vai sair perdendo. Professor, muito obrigada pela tua participação aqui no Porto Negócios. Eu tenho certeza que esse diálogo franco fez muita gente em casa perceber quais são os impactos e, mais uma vez, né, estar atento, porque ano que vem é um ano de eleição, né, e a gente precisa sempre lembrar que o nosso voto é a nossa arma mais poderosa. Se a gente sabe votar, a gente sabe colocar o nosso país na mão de quem realmente busca soberania e planos de Estado, e não de governo. Muito obrigada. Obrigado, um prazer estar aqui com vocês, ter essa oportunidade e que a consciência e a empatia não falte para os nossos governantes. Técio, mais uma vez, obrigada. Obrigada por me permitir aprender um pouco mais sobre essa questão de comércio internacional. Política internacional é uma coisa que sempre me salta aos olhos, mas comércio internacional, eu confesso para você que é sempre algo que me tira da minha zona de conforto e me traz um pouquinho mais de conhecimento. Muito obrigada. Eu que agradeço, Nathalie, agradeço o professor André por ter aceito o nosso convite e que acompanha a gente aqui no Porto Negócios. O Porto Negócios de hoje termina agora. A gente volta a se encontrar na próxima quinta-feira, às 8 horas da noite, com um programa inédito. Até lá. Tchau.